No âmbito do direito processual penal brasileiro, a prisão e as medidas cautelares representam instrumentos de extrema relevância para a persecução penal, pois se destinam à proteção da investigação criminal, da instrução processual, da aplicação da lei penal e da própria ordem pública, ao mesmo tempo em que devem respeitar os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, especialmente o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A privação da liberdade antes da condenação definitiva possui natureza excepcional e cautelar, razão pela qual o ordenamento jurídico estabelece requisitos rigorosos para sua decretação, manutenção e controle jurisdicional. A Constituição Federal assegura que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ressalvadas as hipóteses de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Nesse contexto, as espécies de prisão cautelar existentes no sistema brasileiro compreendem principalmente a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, cada qual com pressupostos, finalidades e procedimentos específicos. Além disso, o sistema processual penal contemporâneo passou a valorizar medidas cautelares diversas da prisão, reforçando o entendimento de que a prisão preventiva deve ser a última ratio do processo penal. A prisão em flagrante constitui modalidade de prisão cautelar caracterizada pela captura imediata do agente no momento da prática delitiva ou logo após sua ocorrência, fundamentando-se na evidência da infração penal e na necessidade de pronta intervenção estatal. O Código de Processo Penal prevê hipóteses específicas de flagrante, considerando-se em flagrante quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após pela autoridade ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, bem como quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que indiquem ser ele autor do crime. A doutrina classifica o flagrante em diversas modalidades, como flagrante próprio, impróprio, presumido e esperado. O flagrante próprio ocorre quando o agente está cometendo delito ou acaba de cometê-lo. O flagrante impróprio ocorre quando o autor é perseguido logo após a prática do crime em situação que faça presumir sua autoria. Já o flagrante presumido ocorre quando o indivíduo é encontrado logo depois com objetos relacionados ao delito. O flagrante esperado, por sua vez, verifica-se quando a autoridade policial aguarda o momento da execução do crime para efetuar a prisão, sendo plenamente válido desde que não haja provocação ilícita. Diferentemente, o flagrante preparado, também chamado provocado, é considerado ilegal quando o agente é induzido à prática criminosa por terceiro ou pela autoridade, tornando impossível a consumação do delito sem a intervenção do provocador. Hipótese em que se aplica a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. A prisão em flagrante possui natureza administrativa inicialmente, podendo ser realizada por qualquer do povo e devendo ser efetuada obrigatoriamente pelas autoridades policiais e seus agentes quando presentes os requisitos legais. Após a captura, o preso deve ser imediatamente conduzido à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante, documento que formaliza a ocorrência da prisão e contém a descrição do fato, oitiva do condutor, das testemunhas e do preso. A legalidade da prisão deve ser imediatamente comunicada ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada. O preso deve ser informado de seus direitos constitucionais, entre eles o direito ao silêncio e à assistência de advogado. Com o advento da audiência de custódia, consolidou-se o entendimento de que toda pessoa presa em flagrante deve ser apresentada ao juiz no prazo de 24 horas para análise da legalidade, necessidade e adequação da prisão. A audiência de custódia representa importante mecanismo de proteção dos direitos humanos e de controle judicial das prisões, derivando de tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto de São José da Costa Rica. Durante a audiência, o magistrado avalia se houve ilegalidade, abuso ou violência policial, podendo relaxar a prisão, conceder liberdade provisória com ou sem medidas cautelares ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais. A prisão preventiva constitui a principal modalidade de prisão cautelar decretada por ordem judicial e possui finalidade instrumental, destinando-se à proteção do processo penal e da sociedade.
Trata-se de medida excepcional que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da prisão para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal. Além disso, o artigo 313 estabelece hipóteses específicas de admissibilidade da prisão preventiva, como crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, reincidência em crime doloso, violência doméstica e familiar para garantir medidas protetivas de urgência e casos de dúvida sobre a identidade civil do acusado. A fundamentação da prisão preventiva deve ser concreta e individualizada, não sendo admissíveis decisões genéricas baseadas apenas na gravidade abstrata do delito. A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento no sentido de que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena nem fundamentada exclusivamente no clamor público ou na repercussão social do crime. A garantia da ordem pública, um dos fundamentos mais invocados, relaciona-se à necessidade de evitar reiteração criminosa, preservar a paz social e impedir a prática de novos delitos. Já a conveniência da instrução criminal refere-se à proteção da produção probatória, evitando que o acusado ameace testemunhas, destrua provas ou interfira indevidamente na investigação. O asseguramento da aplicação da lei penal busca impedir fuga ou ocultação do acusado. A prisão preventiva pode ser decretada durante a investigação ou no curso do processo, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou representação da autoridade policial. Sendo vedada a decretação de ofício pelo juiz na fase investigatória após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964 de 2019, denominada Pacote Anticrime. O magistrado deve sempre verificar a adequação das medidas cautelares diversas da prisão antes de impor a custódia preventiva, observando os princípios da proporcionalidade, necessidade e subsidiariedade. A revisão periódica da prisão preventiva também passou a ser exigida, devendo o juiz reavaliar a necessidade de manutenção da prisão a cada 90 dias mediante decisão fundamentada. A prisão temporária, por sua vez, possui disciplina própria na Lei nº 7.960 de 1989 e apresenta natureza eminentemente investigativa. Sua finalidade é assegurar a eficácia das investigações criminais em hipóteses específicas previstas em lei. A prisão temporária somente pode ser decretada durante o inquérito policial e depende de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Diferentemente da prisão preventiva, possui prazo determinado, sendo em regra de 5 dias prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Para crimes hediondos e equiparados, o prazo é de 30 dias prorrogáveis por igual período. A decretação da prisão temporária exige a presença de fundadas razões de autoria ou participação do investigado em determinados crimes previstos em lei, como homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, organização criminosa, entre outros. Além disso, deve ser imprescindível para as investigações do inquérito policial ou necessária quando o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. A prisão temporária não pode ser utilizada de forma abusiva como instrumento de pressão psicológica para obtenção de confissões, devendo respeitar integralmente os direitos fundamentais do investigado. A liberdade provisória constitui importante instrumento de concretização do princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar. Trata-se do direito concedido ao preso de responder ao processo em liberdade quando ausentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva ou quando a lei expressamente admitir a soltura mediante determinadas condições. A liberdade provisória pode ser concedida com ou sem fiança, dependendo da natureza da infração e das circunstâncias do caso concreto. O juiz, ao analisar a situação do preso em flagrante, poderá conceder liberdade provisória se verificar inexistirem razões para a decretação da prisão preventiva. A liberdade provisória sem fiança é cabível especialmente nos casos em que o acusado não possui condições econômicas de arcar com o valor fixado ou quando a própria legislação dispensa a exigência da garantia pecuniária.
Já a liberdade provisória mediante fiança exige o pagamento de determinado valor como forma de assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e evitar a obstrução da justiça. A fiança possui natureza cautelar patrimonial e pode ser arbitrada pela autoridade policial nos casos de infrações cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, ou pelo juiz em qualquer hipótese legalmente admissível.